Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. A queda do rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, dize aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto consideras o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro, diz o título. Veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberás que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar, porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. E saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Profecia contra o Egito, capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Então tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios sairão apegados às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás,
não serás recolhido nem ajuntado aos animais da terra e às aves do céu, te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor Jeová, porquanto se tornaram um bordão de junco para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, quando se apoiaram em ti. Te quebraste e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. Então saberão que eu sou o Senhor Jeová, porquanto disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras desoladas. As suas cidades, entre as cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Jeová: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não serás mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer à lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será a recompensa para o seu exército, como recompensa do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou
o Senhor Jeová. A desolação dos egípcios e seus aliados. Capítulo 30. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor Jeová, será dia nublado o tempo das nações. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. E tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute, Lude, e toda a mistura de gente. Também Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles, cairão a espada. Assim diz o Senhor Jeová: também cairão os que sustentam o Egito, e acabará a soberba de seu poder, desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão desolados no meio das terras assoladas. As suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu puser fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para surpreenderem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. E desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor Jeová, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e as imagens de Mênfis. Não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e nela porei o temor. E assolarei a Patros, porei fogo a Zoan, e executarei juízos em Tebas, que derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas, e porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e Tebas será fendida, e Mênfis terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá,
e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. O fortalecimento de Babilônia, diz o título. E sucedeu que, no ano 10º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei de Babilônia e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante daquele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Assim saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras. Assim saberão que eu sou o Senhor Jeová. Comparações entre o Egito e a Assíria. Capítulo 31. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, no primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz
com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora, e os estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão. Cairão seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. Todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos. E todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer à sepultura com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes, com ele, descerão à sepultura, para juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder
no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus vivo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus.